Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara, criadora do canal Te Orientes, um espaço onde eu trato sobre educação financeira e investimentos. Mas no vídeo de hoje eu quero pedir licença à minha audiência para fugir do tema tradicional que eu trago sempre aqui para vocês, costumeiramente, e tratar de uma outra temática. Então eu lhes convido a ficar até o final do vídeo e aí vocês verão como o motivo é justo, porque o assunto é sério e tem me deixado muito preocupada com jovens e adultos, porque nós todos estamos passivos a cair nessas armadilhas montadas por essas teias dessas plataformas virais, onde cada dia aparece uma nova plataforma mais colorida, mais bonita, mais interessante, num cenário já bem complicado e com tantos outros problemas sociais que a nossa sociedade atual já enfrenta. E então, esse é muito preocupante para todos nós, seja você pai, avô, filho, enfim, todos nós. Portanto, não saiam da sala e prestem muita atenção, principalmente no que seus filhos estão fazendo aí na internet, em seus celulares e computadores, para que eles não caiam nessa teia do vício em apostas online, também conhecido já como transtorno do jogo compulsivo. Gente, antes de gravar esse vídeo eu pesquisei, explorei bem essa temática e vi que são muitos casos de pessoas, sobretudo jovens, que de uma perspectiva, só de isso é só um passatempo, não vou me viciar, perdi só alguns trocados. E aí, essa coisa vai começando a ficar grave e sem controle na vida deles. E assim, eles vão entrando devagarinho nesse submundo das apostas online. E o pior, muitos não resistem ao problema. Ficam tão sem esperanças que não se recuperam. Por quê? Porque são pessoas idôneas, acreditando que está fazendo aquilo porque querem melhorar de vida. Elas acreditam piamente, muitas vezes, na boa fé das plataformas de jogos online. E com isso, elas não conseguem sair desse ciclo vicioso que elas se encontram, para conseguir encarar de um outro ponto de vista, como um vício, como um fracasso, ou com tantos fracassos pelo caminho que ela já teve nessa situação, chegando muitas vezes a tirar a própria vida. É muito desafiador, gente, eu sei. Por isso eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque ele é um alerta bem importante para cada um de nós que somos pais, principalmente pais de filhos adolescentes, jovens que ainda estão em formação e que passam muito tempo atualmente online. Cuidado, não negligenciem esse assunto e não parem de acompanhá-los no que eles estão fazendo em seus tempos livres. Então eu vou começar explicando quais são as principais causas, depois os sintomas desses problemas e, por fim, vou tratar de possíveis encaminhamentos e tratamentos, ok? Nesse momento, já falando para você como psicólogo e não exatamente como educadora financeira, que é a minha proposta aqui no canal. Desde os primórdios da humanidade, a gente já conhece o hábito de jogar, de apostar, mas como uma espécie de lazer, de convivência com a família, sobretudo com os mais velhos. Quem não já viu seus avós jogando buraco, joguinhos de baralhos inofensivos, só para conviver, para viver um pouco mais, para trabalhar também a memória e confraternizar com os amigos. Nas praças, nos domingos, enfim, era muito comum isso. Ver nossos avós jogando buraco só para desopilar. Esse hábito, ele inclusive costuma ativar o nosso sistema de recompensa aqui no cérebro, nos fazendo querer apostar mais, cada vez mais, devido às doses de adrenalina e também de dopamina que o nosso corpo recebe, nos dando aquele prazer e aquele bem-estar ao estarmos em contato com os jogos e com as apostas. Mas nos dias de hoje, esse hábito não é tão inocente assim, pelo menos com as apostas online. E aí, pelo contrário, com o surgimento das plataformas dos jogos online, que não tem nada a ver com esses joguinhos que eu estava falando, esse hábito se tornou patológico e muito perigoso, pois o que começa com a simples curiosidade, nada demais, vai dominando as nossas vidas e se tornando um vício, até muito semelhante ao vício em álcool e drogas, onde a pessoa é levada a jogar de forma compulsiva, sem conseguir perceber. Ela vai querendo cada vez mais, e aí isso vai dominando completamente a vida da pessoa. E se ela para, ela vai passar por todos esses sintomas de uma pessoa que estava adicta, de uma pessoa que estava viciada, porque se chama o sintoma da abstinência. É realmente um vício, é uma droga mesmo. E o pior é que no início a gente não percebe. Por quê? As plataformas são bem coloridas, atraentes, envolventes, cheias de estratégias para nos seduzir.
e nos manter ali, vinculadas a ela e aos seus jogos e às suas promessas. E aí está tudo aqui, né? Na palma da nossa mão, porque de um celular, de um computador, se acessa. Você não precisa sair de casa para ir lá numa banca jogar, comprar um jogo, como nos jogos de azar. Então está tudo muito fácil e muito acessível dentro da nossa própria casa. Há apenas um clique para se começar. E essas empresas estão ganhando milhões, bilhões e com nomes bem infantis. Tigrinhos, Bets, Blazer e tantas outras. Todas feitas para conquistar a sua confiança de jogador inicial, como apenas um passatempo ou algo do gênero. Elas começam liberando os pequenos saldos para lhe manter ali afiliado, para lhe manter com o hábito de jogar. E também com o algoritmo programado para lhe deixar ganhar algumas vezes. Além de lhe dar saldos iniciais, esse algoritmo das plataformas também eles vão te deixar ganhar algumas vezes. É claro que isso é para lhe viciar, porque esse algoritmo, você está jogando contra uma plataforma que ela toda foi pensada para ela ganhar de você. Primeiro ela joga as armadilhas, você cai, cria o hábito e depois se vicia. Simples assim. Gente, é muito sério. Eu não sei se vocês viram, acabou de sair uma pesquisa feita pelo Banco Central, acho que em setembro, mês passado, retratando números astronômicos nesse mercado. Um volume de dinheiro muito alto, utilizado inclusive pela população de baixa renda nessas apostas online. Pasmem, parte desse recurso vem de onde? Do pessoal do Bolsa Família, ou seja, nossos impostos que pagam, né, que servem para pagar as Bolsas Famílias, estão sendo utilizados por essa população de baixa renda também para esse fim. É cruel, sem precedente essa situação, totalmente sem controle. O Brasil, ele aparece como o país onde mais se faz apostas no mundo. Só em 2023, essa pesquisa mostrou que os brasileiros jogaram 54 bilhões gastos em apostas online. Pasmem. E grande parte dessas pessoas, elas se encontram hoje completamente adictas, viciadas nessas apostas, sem ver mais nenhum sentido em suas vidas, a não ser experimentar ou tentar a sorte nesses tigrinhos da vida. Na psiquiatria, esse problema já está conhecido como o transtorno do jogo. E um fator que facilita muito o agravamento deste problema é que o Brasil ele não regulou essas plataformas. Essas apostas estão liberadas. E a mídia, alguns artistas, influenciadores, ainda pioram a situação, influenciando diretamente aos jovens, dizendo que apostar faz bem, que apostar é bom. Tudo por interesse financeiro. Há um recrutamento maciço dessas plataformas. O tempo inteiro você fica recebendo essas tentações, essas propagandas enganosas. E aí, numa sociedade que já saiu de uma pandemia totalmente adoecida, angustiado, né? Com uma saúde mental totalmente afetada. E agora, afundando de vez em mais uma situação sem precedente como essa. Os prejuízos com vício são inúmeros. Vou começar pelo prejuízo financeiro. É porque mesmo que você não perceba, o vício ele traz diversos prejuízos à vida das pessoas, começando pelo financeiro, obviamente. Tudo começa de modo muito inofensivo, onde você vai ganhando alguns trocados que são liberados pelas plataformas inicialmente, lhe deixando bastante eufórico, e essa euforia vai lhe encher de esperança, de adrenalina e dopamina. E isso faz querer jogar ainda mais. É realmente uma armadilha química, né, que é jogada no nosso corpo, pelo nosso cérebro. Com isso, exatamente nesse momento, as apostas elas vão se tornando mais frequentes e até ousadas nas cifras utilizadas por essas pessoas, levando a perdas cada vez maiores. E aí as pessoas, elas sem perceber, elas vão entrando em dívidas, vão pegando empréstimos, vão vendendo seus pertences, até mesmo elas perdem empregos e famílias. Há pessoas que começam literalmente a mentir, inventar histórias para esconder do seu cônjuge ou da família a situação em que ela se encontra. Porque é comum também essas pessoas elas não enxergarem a realidade de um ponto de vista claro. E aí, sem entender, sem discernir o que está realmente acontecendo, elas ficam completamente distorcidas, entorpecidas. E aí elas evitam inclusive o convívio social. E aqui começam os prejuízos emocionais.
porque as pessoas perdem o controle de si próprias. Elas perdem a razão, o bom senso, e aí vem se agravando todo um transtorno, a ansiedade e até a depressão e o isolamento, correndo inclusive o risco de tirar sua própria vida. O problema do vício pode se tornar tão grave em determinado momento que a pessoa sequer se dá conta que tem o problema. E aí ela não consegue sair e nem muito menos pedir ajuda. Nem a ajuda muitas vezes das pessoas mais próximas, como o cônjuge, um amigo, familiar, um psicólogo, um profissional, até um padre. Qualquer pessoa pode lhe estender a mão, mas ela não reconhece que precisa. Segundo os especialistas, existem 3 fases no vício em apostas online. Primeiro é a sensação de vitória. É aquele momento inicial onde eu já descrevi que a pessoa está ali só para passar um tempo. Ela joga de modo bem inocente, sem perceber o que está acontecendo, sabe? E aí ela se sente feliz e motivada. Inclusive, muitas vezes, nessa etapa, é a etapa em que a plataforma vai deixar ela ganhar um pouquinho, porque os algoritmos são programados exatamente para isso. E aí é onde eles vão fisgar as pessoas. Isso vai gerando um reforço positivo no jogador. E aí ele vai reiniciar, justificando que ganhou, que é bom, que e ele vai jogar novamente. E novamente, e novamente. E aí é o momento da euforia, dele se sentir confiante para continuar jogando. E aí vem a segunda etapa do problema, que é a sensação de perca generalizada. O jogador não consegue mais ter sucesso e começa a perder o controle, em geral, do seu comportamento. Ele continua jogando na ilusão gerada pelas plataformas de que é possível ganhar novamente a qualquer momento. Mas a questão que está por trás aqui é que, na realidade, a plataforma foi programada para ganhar do jogador. Isso é que é o problema aqui, o X da questão. Então, a pessoa, ela vai mantendo a esperança de que uma hora, a hora dela vai chegar. E ela vai voltar a ganhar. E ela vai se mantendo ali na esperança realmente de ganhar, porque já ganhou algumas vezes. E aí é essa fase onde a pessoa se afunda e adoece. E aí ela entra num desespero profundo, porque as suas expectativas de vitórias, ela vai se transformando em uma sensação de desilusão, de desespero, e olhando para o buraco que ela já cavou com as apostas, o dinheiro que ela já deixou ali. E ela vai querer recuperar, e ela vai manter essa ilusão. E aí, nesse caso, a pessoa começa a se sentir muito pressionada para recuperar tudo aquilo que perdeu. Muitas vezes, um patrimônio de uma vida inteira. E aí ela chega por fim a fazer até empréstimos, depois que já perdeu os bens, o emprego, e já está numa fase de muito sofrimento. E o que será, gente, que leva as pessoas a caírem, né, nessas armadilhas, com tantas informações que já estão dispostas hoje em dia? As causas do vício, segundo os psicólogos especialistas, podem ter relação com alguns pilares. Primeiro, a emoção. Segundo, a genética. Terceiro, o meio. E também há causas puramente sociais. Há estudos onde se acredita que o que leva as pessoas ao vício, pelo fator da dificuldade emocional, é exatamente a própria dificuldade dessa pessoa em lidar com suas frustrações, com seus medos, com sua raiva, com a sua ansiedade. Enfim, ela tem dificuldades emocionais. Isso seria uma das causas. No aspecto genético, a pessoa já tem ali uma certa predisposição genética a se viciar, a desenvolver um vício. E por fim, o meio seria a influência, principalmente da mídia e dos influenciadores, que ficam dizendo que jogar é bom. Tudo que está por trás dessas falsas promessas das plataformas, trazendo a promessa fácil dos ganhos fáceis para levar a população, as pessoas, aos prejuízos. O que a gente vê é tudo montado para uma lavagem cerebral desses jovens, levando a jogar cada vez mais. E a última, que é a causa social, ela vai pegar exatamente aquelas pessoas mais vulneráveis. Aquelas pessoas do Bolsa Família, por exemplo, onde são pessoas com menor escolaridade, né? Moram em bairros com menor índice de IDH, muitas vezes estão desempregados, sem esperanças, e aí elas tendem a se envolver com os jogos, o vício dos jogos digitais. E agora, indo para o final, eu queria deixar aqui alguns registros de sintomas para que vocês, pais, familiares, fiquem muito atentos. O mais comum é a perca de autocontrole sobre a vontade, a predisposição de jogar, fazendo com que a pessoa não tenha controle nenhum sobre a sua vontade. O segundo é uma dedicação excessiva, desmedida ao hábito de jogar, onde a vida da pessoa, ela passa sinceramente a rodar, a girar em torno do mundo das apostas. E aqui ela para a se dedicar completamente à sua vida e às suas responsabilidades, inclusive à família e aos amigos e ao próprio trabalho. Após o vício já estar instalado, a pessoa apresenta um comportamento
bem obsessivo-compulsivo, onde cada vez mais ela fica uma quantidade de tempo maior jogando. E isso vai tomando uma proporção, vai escalando de tal forma, simplesmente porque ela está vivendo aquela esperança enlouquecida de que ela vai conseguir recuperar o que perdeu. E é nessa fase que, se a família não ajudar, a situação pode sair totalmente do controle. Em casos mais graves, as pessoas perdem tudo. Vendem a casa, pegam empréstimo, acabam com toda uma reserva financeira, muitas vezes de uma vida inteira. Chegam inclusive a cometer crimes e mentir para a família, além de aumentar seu nível de irritabilidade, de frustração, de ansiedade, de tédio. E o jogo vai se tornando um motivo exatamente de se afundar mais, porque ela está emocionalmente completamente perdida e abalada. Então, o desejo pelo jogo, ele se torna um alívio pelas próprias perdas que o próprio jogo lhe trouxe, virando completamente a vida da pessoa de cabeça para baixo. Vira um círculo vicioso, completamente. Essa fase também, a pessoa pode negar completamente o problema, tá? E aí, nesse momento que ela mais precisa de ajuda, muitas vezes ela esconde o problema e aí ela não consegue ajuda porque ela fica negando. Mas há esperança. Há tratamentos eficazes, inclusive. Mas ela primeiro precisa admitir que ela tem um problema, que ela está vivendo um transtorno. O tratamento seria multidisciplinar, para começar com o atendimento de psicólogos, que eu recomendo, inclusive, que seja um psicólogo cognitivo-comportamental, que seria a abordagem, né, a escola mais adequada para o problema. Mas, assim, se for um caso muito extremo, vai precisar, inclusive, de um psiquiatra para receitar remédios, enfim, de N outros cuidados. O fato é que essa pessoa, ela precisa se desconectar dessa bolha, ela precisa se desintoxicar. Ela precisa realmente de acompanhamento e muito apoio da família, dos amigos e de todos nós. E aí o psicólogo, nesse momento, ele vai mostrar caminhos, né, bem abrangentes, enfrentando com a pessoa o vício, de frente, mostrando todas as causas e consequências, inclusive indicando outros profissionais coadjuvantes que vão trabalhar nesse tratamento. Nesse caso mais grave, se recomenda, inclusive, né, que a pessoa ela saia desse ambiente, para ela se desintoxicar, para ela se desligar. Ela não pode ser exposta a gatilhos, né, a tentações, para não ter recaídas. Então ela precisa sair dessa ambiência. É isso aí, gente. Muito complicado. Então, se você conhece alguém no seu ciclo de amigos, né, familiares, que possa estar passando, algum ente querido, por um problema tão sério como esse, dessa magnitude, não o abandone à sorte. Ajude-o, mostre caminhos antes que seja tarde. Principalmente porque, além das perdas das famílias, da saúde mental, essas pessoas estão perdendo seus recursos financeiros para essas plataformas inescrupulosas, já milionárias, bilionárias, totalmente sem controle, apenas querendo lhe manipular ou nos manipular para ter seus resultados favoráveis só para elas. Muitas vezes tratando a pessoa totalmente ludibriando a pessoa, lhe fazendo acreditar que o jogo vai ser uma porta de entrada para grandes ganhos financeiros e terminam na realidade exterminando a nossa paz, a nossa saúde e muitas vezes até a vida das pessoas. E se você por acaso já jogou algumas vezes nessas plataformas e acha que isso não vai te pegar, abra seu olho, não pegue esse atalho. Isso pode ser muito destrutivo para a sua vida e da sua família a curto e médio prazo. Já. Não existe nenhuma estatística dizendo que as pessoas enriqueceram ao entrar nessas plataformas e jogar, só jogando. Mas sim, existe estatística de uma quantidade enorme de jovens e pessoas que estão tirando suas próprias vidas porque perderam o controle das suas vidas financeiras, sobretudo emocional e, enfim, completamente para esses jogos online, por simplesmente não saber lidar com a frustração de tantas perdas que tiveram. Se cuide, comece pela sua saúde mental e depois cuide também do seu corpo, da sua alma, do seu bem-estar físico. Assim você vai conseguir se tornar uma pessoa muito mais produtiva e mais capaz de ganhar melhor, de prosperar na vida e na carreira, principalmente ter melhores condições de se realizar como pessoa e como profissional. Com certeza seus resultados financeiros irão melhorar, se você se dedicar e procurar a cada dia ser uma pessoa e um profissional melhor, sobretudo para você mesmo. E se você chegou até aqui, obrigada pela sua companhia. Apesar de um assunto tão duro, tão espinhoso, eu espero que você preste muito atenção nesse vídeo. E se o conteúdo te agregou valor, deixe seu like, encaminhe para todos os pais e educadores que você conheça e que podem ajudar a disseminar essa ideia, esse alerta social diante de uma situação
tão preocupante em que o nosso país está vivendo. Abraço e até o próximo vídeo. Todo final de semana eu estou aqui trazendo um novo vídeo para vocês e espero contar com a sua companhia, com o seu apoio para fazer o canal crescer e levar a nossa mensagem ainda mais longe. Em agosto, Jaciara Borges, de 34 anos, se matou com cabeça em pasto bom, após perder toda a economia da família em jogo de azar na internet. Um jovem aqui do Maranhão, 17 anos, identificado como Rafael Mendes. O rapaz teria recebido a herança após sua mãe falecer. Ele tinha 50 mil na conta. Ele apostou 100 reais em 15 minutos de jogo. Ganhou. Começou de repente. Cara, o cara perdeu tudo. Foi para sua casa e lá tirou a própria vida.